Civilidades Gente, a força da união no isolamento social. Um bate-papo com Simone Boaknin. A Simone é uma mulher que eu admiro muito. Além de inteligentíssima e linda, olha tudo que ela já fez. Ela ficou 2 mandatos no Conselho Participativo Municipal de Vila Mariana. Se juntou a outras pessoas e fundaram uma associação, a Associação Viva Moema. E ela é super engajada, faz ações comunitárias. Então, eu pedi para que ela batesse um papo comigo justamente sobre esse assunto. A importância da sociedade civil se engajar, atuar, principalmente num momento como esse, né, que nós estamos com essa pandemia aí da Covid-19, isolamento social. Então, Simone, antes de mais nada, muito obrigada por você ter aceitado bater esse papo comigo. Ah, esqueci de dizer que você também faz parte do movimento IPTU Justo. É bastante coisa, né, Naomi? Eu que agradeço o seu convite, porque é sempre enriquecedor conversar com você, que é uma mulher muito inteligente, também engajada. Eu digo uma mulher à frente do seu tempo, porque a gente tem visto poucas mulheres atuando na política, ou por falta de oportunidade, ou por falta de conhecimento e até por falta de abertura. Uhum. E também, Simone, a gente tem que dizer que isso tudo, esse engajamento, demanda um tempo da gente que talvez não seja todo mundo que tenha isso, essa disponibilidade, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu mesma, como você estava falando, que eu estive no Conselho Participativo, antes do Conselho, eu era um zero à esquerda em políticas públicas, eu não entendia nada. Então, a minha jornada em políticas públicas veio da minha indignação do que vinha acontecendo no país. E eu não me conformava de eu não poder fazer nada, de eu ser uma pessoa passiva, eu não me sentia cidadã. E aí eu fui buscar o caminho para que eu deixasse de ser passiva e passasse a ter uma atuação realmente, verdadeiramente cidadã, de participação mesmo. Foi aí que eu encontrei o espaço do Conselho Participativo, que é um espaço onde a sociedade civil deveria ser escutada pelo poder público, nas suas demandas, nas suas necessidades. Foi a partir daí que a minha visão de sociedade, de engajamento, daquilo que a gente pode fazer, mudou. Eu encontrei o caminho para poder fazer. Muito legal. E não parou desde então, né? O bichinho te picou, né? Nossa, depois que ele pica, não tem mais jeito. A gente fica viciado, né? No exercício da cidadania. Eu tenho usado muito, a palavra corresponsabilidade. Porque o cidadão, boa parte dos cidadãos, eles pensam assim: eu pago os meus impostos, eu faço a minha parte, o Estado que se vire. Mas a gente já viu na prática que isso não funciona. Concorda? Concordo. Assim, não dá mais para a gente deixar as coisas acontecer ao seu bel prazer. A gente tem que realmente atuar, fiscalizar, colaborar. Então, você pagar imposto faz parte da sua obrigação de cidadão, mas você colaborar também faz parte da sua obrigação como cidadão. Então, não dá para você achar, por exemplo, que uma subprefeitura que tem uma responsabilidade muito grande nas questões de zeladoria, ela vai dar conta de olhar todas as ruas, por exemplo. Então, se você não estiver atento à sua rua e souber que existe um meio de você fazer uma solicitação, nem que seja para fechar um buraco, é o mínimo que você pode fazer como cidadão. Você está tocando alguns pontos que eu acho muito importantes, né? Porque é o seguinte, a gente paga impostos e esse dinheiro é disposto pela prefeitura da forma como eles querem e a Câmara de Vereadores, a princípio, aprova ou não. Mas isso também a gente tem que supervisionar, como você falou, né? Para que a coisa flua da forma mais transparente e mais honesta possível. Eu acho que começa pela questão da transparência. Quando você entra
tanto no site da prefeitura quanto da Câmara dos Vereadores, você tem uma enorme dificuldade de achar os dados que você está procurando. Então, a complexidade de apresentação dos dados impede que você consiga acompanhar se você não se preparou para isso. Eu levei anos para aprender a achar um dado. E existem muitos dados que não aparecem, que você tem que entrar pela lei de acesso e solicitar, e eles te enviam depois de não sei quantos dias, aí você entra com recurso até que você consegue. A gente está numa situação, por exemplo, neste momento muito trágica para todo mundo, que é essa situação da pandemia, que está todo mundo em quarentena, em isolamento, todo mundo com seus recursos escassos. E aí eu te pergunto, né, qual é a fiscalização exata que os vereadores estão fazendo das contas públicas, porque eu tenho muita dificuldade de entender as contas. Em nome da pandemia, se tira o carimbo daquele dinheiro e distribui, entendeu? Então, a gente fica sem poder acompanhar a real necessidade daquele dinheiro, aonde realmente foi empregado. Ao longo dos dias, você vem ouvindo as pessoas falar, gente, eu fui fazer teste, estou passando mal, eu não consigo fazer teste. Ou então, as cestas básicas que você não vê chegar. Se você acompanhar, existe muita movimentação do orçamento, de um lado para o outro. E aí eu te pergunto, aonde está indo tanto dinheiro? Se eu olho no meu entorno, e a gente tem tantas comunidades aqui na Vila Mariana, para onde está indo esse dinheiro se a ajuda não está chegando? Simone, você tem toda a razão, porque a gente vê um movimento justamente da sociedade se organizando para ajudar, né, essas comunidades que estão numa situação mais vulnerável. Então, as pessoas se juntam para distribuir máscaras, para distribuir cestas básicas, produtos de higiene, mas a gente vê um movimento da sociedade civil. Inclusive, eu gostaria que você comentasse, você participou de 2 ações muito legais, né? Sacola do Bem e um Círculo Solidário, é isso? Exatamente. Conta um pouquinho, por favor, Si. Então, logo quando começou a quarentena, a preocupação nossa da Associação Viva Moema era como estavam as comunidades vizinhas a nós, que são nossos vizinhos. Então, bem pertinho de Moema, do outro lado da Rubem Berta, a gente tem 2 comunidades. A comunidade Mauro 2, que são aproximadamente 200 famílias, e a comunidade Mauro 1, que são 500 famílias, 4.500 pessoas. Então, logo que começou, eu liguei para a líder comunitária da Mauro 2, que eu adoro ela, que é a Tati. Conheço ela do Conselho Participativo, a gente conversa muito, a gente tem outras ações que a gente está desenvolvendo junto para a comunidade. Eu telefonei e falei, Tati, como é que estão as coisas aí? Ela falou, Simone, a gente está começando a ficar preocupada, tá difícil. Falei, Tati, deixa eu te falar uma coisa, queria fazer uma ação para as famílias em emergência, porque a associação ela é muito nova, então eu não posso fazer uma ação ousada, grande, mas a gente pode fazer um socorro emergencial, assim, fazer uma coleta de alimentos de forma emergencial para quem está mais no sufoco. E ela falou, que bom, então nós combinamos, ela me trouxe o nome de algumas famílias que já começaram a quarentena de forma zerada, né? Sem comida dentro do armário. Nós fizemos uma lista de alimentos que a gente achava adequado para esse tempo de 2 semanas, porque a gente no começo achou que ia ficar em quarentena há quanto tempo? 2 semanas? Pô, então vamos socorrer por 2 semanas. Então a gente fez uma lista de alimentos, de produtos de higiene e de produtos de limpeza. Então não era uma cesta básica. A gente chamou de sacola do bem porque era mais do que uma cesta básica. Era uma compra de mercado mesmo, né? E aí, como que a gente fez isso? A gente divulgou nas redes sociais da associação. Quem queria doar, escrevia para nós um e-mail dizendo, quero doar. Aí a gente dava o nome da família, quantas pessoas eram, a pessoa saía, fazia a compra e entregava em 2 pontos de coleta aquilo que a gente chamou de sacola. Aí a gente foi juntando as sacolas e fomos entregando na comunidade. Nós
entregamos sacolas para 29 famílias, impactamos mais ou menos 120 pessoas com alimentos. Então, a gente tinha um número X de alimentos e a pessoa que adotava aquela família, ela tinha que adequar a compra ao número de familiares daquela família que ela estava adotando. Uhum. Então, a gente levou alimento para muita gente. Quer dizer, foi tímido, foram 29 famílias, mas a gente tirou do sufoco com a união da sociedade civil, 29 famílias que começaram a quarentena de forma acolhida, de forma mais tranquila, porque a maioria deles tem emprego informal. E como fazer se estava todo mundo proibido de trabalhar, ambulante, um monte de gente sem poder trabalhar. Só depois é que veio algum tipo de ajuda, quando a gente estava terminando a entrega das sacolas, é que começou a ajuda do governo federal para as pessoas, aí que eles estavam começando a entrar na caixa, se cadastrar para começar a receber, quer dizer, foram mais ou menos 2 semanas que se nós não tivéssemos socorrido, eu não sei quem que ia socorrer, porque a prefeitura não mandou ajuda lá, foi a sociedade civil que ajudou. Eu nem, como é que eu vou te falar? Eu nem critico muito a prefeitura, porque eu sei que o cobertor é curto. Porque o destino do dinheiro, sei lá o que eles fazem, porque a gente não vê. O dinheiro aqui não chegou, mas a gente ajudou nesse sentido. Então, essa foi a primeira ação que nós fizemos. A gente deu satisfação para as pessoas que doou. Cada um que recebeu, foi feita uma foto, a gente mandou para a família que doou, olha, essa pessoa recebeu, agradeceu. Nós não expusemos ninguém por uma questão de privacidade, mas a gente fez uma ação bem redondinha, sabe, começo, meio e fim, e conseguimos ajudar 29 famílias. Foi tímido, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa que a gente tem certeza que deu um pouco de tranquilidade para algumas pessoas. Agora tem uma outra ação. Então, a Associação Viva Moema, ela não tem um objetivo assistencialista. Nós cuidamos do bairro, nós somos uma associação de bairro. Mas a gente não pode ignorar que o nosso vizinho está passando fome. Não dá para ignorar. Eu não consigo sentar para comer e olhar o meu armário, que graças a Deus eu pude comprar comida, e falar que eu tenho meu vizinho que não está comendo. É lógico que a gente não salva o mundo, mas a gente também não pode cruzar o braço. E eu tenho que acreditar que eu vou fazer uma parte, outro vai fazer a outra, e todo mundo vai fazer um pouco, né, Naomi? Aí o que aconteceu? A gente começou, dentro de um grupo de conselho, a perguntar, gente, está sabendo se está indo alguma doação para Mauro 1, que é essa de 500 famílias? Alguém está sabendo? Ninguém sabia, não tinha vindo ajuda da prefeitura. Então, a gente acabou se organizando para fazer o tal do Círculo Solidário. Então, como é que foi isso? Nós nos juntamos, alguns conselheiros que estão no Conselho Participativo atualmente, alguns ex-conselheiros, nós, como Associação Viva Moema, e depois disso a gente chamou a Sojal para participar, que é a Associação de Moradores Amigos do Jardim Lusitânia, a SAP, que é a Associação Amigos do Planalto Paulista. Também se juntou a nós o Fórum da Pessoa com Deficiência da Regional de Vila Mariana e a ONG Solidariedade com Arte. Então, nós montamos um grupo, a associação emprestou o CNPJ dela para poder fazer uma ação direta de cestas básicas num determinado link de uma loja, e aí começamos a divulgar, e as pessoas começaram a doar neste link. E a gente já coletou bastante cestas. Nós pedimos 500, mas a gente não vai chegar a 500. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, Naomi. Está todo mundo com a corda no pescoço, porque foi difícil conseguir doação. Não é fácil. Esse era um outro ponto que eu já estava guardando aqui na cabeça para puxar com você, né? Porque toda vez que eu assisto a televisão, em geral, para assistir um noticiário, eu vejo ali doação. Se você não sabe para quem doar, pesquise no site, sei lá o quê. Simone, eram 2 semanas a quarentena, nós vamos agora para 2 meses essa semana, né? Em que as pessoas não estão gerando renda nenhuma. Elas não estão podendo sair de casa.
Tem pessoas que estão conseguindo vender alguma coisinha online, mas isso é uma porcentagem mínima do que elas costumam girar normalmente, numa situação normal. Então, a minha pergunta que fica aqui para o prefeito Bruno Covas, para o governador, né, João Dória, nós, através dos nossos impostos, sustentamos todas essas benesses, esses socorros que estão sendo feitos com o dinheiro público, que é nosso. Dinheiro do pagador de imposto. Exatamente. Então, sem trabalhar, sem poder gerar renda, por quanto tempo mais nós vamos poder fazer doações e socorrer as pessoas que o Estado não está conseguindo socorrer? Eu acho que esse decreto aí agora desse rodízio é a coisa mais absurda do mundo. Vou te falar uma coisa, Naomi. Às vezes eu tenho a sensação de que o poder público não sabe o que está fazendo e nem para onde que ele tem que ir. Então, assim, se as pessoas soubessem que elas precisam realmente usar máscara, se elas estivessem usando as máscaras desde o começo, com certeza a gente já não estava neste nível que a gente está. Eles deviam ter falado para as pessoas, não, vocês têm que usar máscara. Ah, não vai sobrar máscara? Manda já pensa, planeja, manda fazer máscara de tecido, fazer com que as pessoas entendam a importância da quarentena, por que elas têm que estar em quarentena, que quem está em quarentena está permitindo que outros que precisam possam trabalhar com tranquilidade. Né? Um ponto fundamental que você tocou, né? Então, quem pode, fica em casa. Quem pode, fica em casa. E quem não está desesperado vai ganhar vida, porque as contas não param de chegar. Aliás, o prefeito Bruno Covas falou que não vai isentar e nem vai postergar pagamento de IPTU. Né? Eu achei isso um outro absurdo. Ele falou que se ele fizer isso, ele vai estar beneficiando só os ricos. Que rico, Naomi. Todo mundo paga IPTU, mas quem não paga IPTU acaba pagando. Porque se você compra pãozinho na padaria, o IPTU está embutido lá no pãozinho que você compra. Indireto. Então, todo mundo, pelo menos para a parte comercial, ele tinha que dar uma isenção, porque estão todos, tá tudo fechado, né? Se paga muito alto de IPTU, já seria um alívio. E assim, o que está acontecendo? Os imóveis, se você andar aqui no bairro, os imóveis estão fechados. Está cheio de imóvel agora com placa de aluga-se. Então, para variar, a prefeitura mata a galinha dos ovos de ouro. Sempre. Exatamente. Sempre. Né? Eu acredito ainda, né, que eles não vão abrir mão do IPTU, porque o ISS vai cair muito na cidade. Então, a arrecadação deles vai cair. A única renda fixa que eles têm de entrada ali de dinheiro é o IPTU. Mas é de uma burrice, é uma falta de socorro tão grande para o cidadão. Que são pessoas que geralmente têm o seu pequeno negócio, são as microempreendedores individuais, né? Ou tem a sua pequena empresa, geram 2, 3, 4 empregos, ou são trabalhadores que estão perdendo o emprego agora, que já dão duro para pagar esse IPTU, que é absurdamente alto. E agora sem trabalho, então, e sem renda. Ele não quer isentar, devia pelo menos parcelar, sei lá, né? A pessoa já está ferrada com a dívida, mas sei lá, isenta um mês, isenta o primeiro mês e parcela os outros de alguma forma. Lógico, alguma coisa ele tinha que fazer, né, Naomi? Porque você vê, se falta dinheiro no bolso do comerciante, ele tem que arcar com folha de pagamento, com imposto, né? Uma hora ele não vai ter mais dinheiro nem para sustentar parte do salário daquele seu funcionário. Tem um restaurante bem perto aqui, um restaurante bastante tradicional no bairro. Eles já demitiram 14 pessoas, porque não podem sustentar. Então, a roda da economia está emperrando. E para ela voltar a girar, a gente vai ter que fazer muito esforço. E eu não sei quanto tempo a gente vai levar empurrando para essa roda girar de novo. Pois é. Então, assim, não é que eu sou contra a quarentena de forma alguma, mas eu acho que isso tem que ser revisto. O plano está mal dimensionado. O plano não está bem planejado. Eu lembrei que você também encontrou uma outra forma de fazer uma participação cidadã, ajudando na época da vacinação antigripe,
na UBS da sua região. Você deu uma de guarda de trânsito lá? O que você fez? Foi mais ou menos isso, foi assim. O ano passado, a doutora Vânia, ela era gerente de uma UBS que ficava do lado de Moema Índios, que é a UBS Freud. E neste ano, no final do ano passado, ela foi transferida para a UBS Max, que fica dentro da Vila Nova Conceição, que atende Moema Pássaros. E ela me escreveu e falou: Simone, vou precisar da ajuda de vocês, porque o ano passado a gente ajudou na vacinação do sarampo, deu super certo. A gente estava com Moema com um índice assim, alarmante de casos de sarampo, subindo. E depois que a gente, como associação, ajudou a divulgar, participou lá, ajudou a organizar a fila, o índice começou a cair. A gente viu o resultado da ação, né? De um dia para o outro, ela de 80 pessoas que ela vacinava, ela passou a vacinar 500 naquela época. Então, ela chamou a gente e aí eu falei: o que você quer fazer? Ela falou assim: eu queria fazer a vacinação do lado de fora, assim, assado, estava pensando em fazer um drive-thru, como é que a gente faz? Então, o que a gente como associação fez? O que eu fiz, né, que fui lá ajudar ela? A gente ajudou a organizar a fila. A fila, a gente foi um dia antes de começar a vacinação, nós fizemos toda a marcação no chão com 2 metros de distância, que depois foi um modelo e se reproduziu por todas as UBSs de São Paulo. Então, eles levaram isso para outros lugares, porque teve uma grande divulgação, o prefeito foi lá no dia que começou a vacinação, enfim. E eu ajudei a organizar como ia funcionar todo o fluxo de pacientes, inclusive no drive-thru. E montei um grupo de voluntários para ajudar na vacinação. Então, eram 70 pessoas por dia envolvidas na vacinação entre funcionários e voluntários. Então, eram pessoas ajudando a organizar na fila, orientando, mantendo o distanciamento. E aí, o que eu fiz no dia? Eu fui ajudar o CT na organização das filas de carro, porque tinha o drive-thru. E você imagina que ali é um quarteirão, então os carros vinham pela rua de trás do quarteirão, passavam na lateral e vinham pela frente, depois eles voltavam e cruzavam com aqueles carros que estavam no quarteirão de cima. Se não tivesse ninguém lá, travava e nada andava, né? Então, o CT, não tinha tanto CT assim, eles ficaram mais próximos e eu fui aonde eles não estavam para ajudar na organização. Fui de megafone e orientando as pessoas o que elas tinham que fazer, que elas tinham que ir para o final da fila. Então, foi uma semana que eu ajudei a organizar a fila dos carros, impedindo que as pessoas furassem fila, porque eles furam fila, incrível, né? Dentro de um bairro como Vila Nova Conceição, as pessoas furando fila. E aí começaram a vir pessoas de Santos, de tudo quanto é lugar que você possa imaginar, porque só tinha drive-thru lá, e a gente organizando. E também tinha a questão da logística, né? Eu tinha que saber quantas vacinas ainda tinham lá, para eu saber até onde a fila poderia ir na hora que as vacinas estivessem acabando, porque chegava um determinado horário, escurecia, as pessoas, os enfermeiros não conseguiam mais aplicar. Então, eu tinha que saber onde a fila tinha que terminar para dar tempo de chegar lá justamente na hora que o sol estava se pondo. Então, foi um trabalho super bacana, sabe, Naomi? Deu super certo. Deu tão certo que a unidade vacinou uma média de 14 mil pessoas na primeira semana da campanha. Foi uma experiência super bacana. Muito legal. Simone, eu espero que pessoas que nos ouçam, nos assistam, se sintam inspiradas por você, que me inspira. E é verdade, vou ficar até emotiva aqui. E eu gostaria que você sabe, recentemente eu estava falando com uma outra mulher também admirável, Renata é o nome dela, e ela falou: Naomi, às vezes as pessoas querem ajudar, porque essa Covid-19 despertou muitas pessoas para essa hands-on, essa ajuda de arregaçar as mangas e fazer, né? Porque você fala, vou ajudar, mas fica por isso mesmo. E agora as pessoas estão agindo. E ela falou, as pessoas às vezes querem ajudar e não sabem como. Então, pessoas que estejam nos ouvindo e tenham se sentido inspiradas pelas ações todas que
você e a Associação Viva Moema estão organizando, o que você sugere que elas façam? Assim, que caminho elas podem trilhar para ajudar? O que elas podem fazer? Ai, Naomi, assim, tem muita coisa que você pode fazer da sua casa, né? Então, você pode, sei lá, contar histórias, né? Fazer live de histórias. Você pode entrar em contato com as associações dos seus bairros para saber o que a associação está fazendo em prol do outro e colaborar. Tiveram pessoas que me telefonaram e falaram: Simone, eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar? Eu posso ser um ponto de coleta? A pessoa só recebia o alimento. Então tem muita coisa que pode acontecer, assim, que as pessoas podem fazer para ajudar. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela está fazendo um trabalho tão bonito no Brooklyn. Ela faz crochê e ela faz flores de crochê e ela vem pendurando pelas árvores do bairro. Então as pessoas... Aquilo traz um pouco de alegria, porque a gente está num momento muito triste. É um tsunami que passou na vida da gente. Eu estou com meu pai internado, entubado há 14 dias. Então, para você ter uma ideia, eu não posso ir lá, eu não posso vê-lo. Ele está em coma induzido e eu só tenho notícia uma vez por dia. Eu não posso ficar o dia inteiro ligando para o médico dele para saber o que está acontecendo com ele. Sequer eu conheço o médico dele. Nunca vi a cara. A única coisa que eu posso fazer é ajoelhar e rezar e esperar a notícia. Então, a gente tem que entender que é importante estar em quarentena, mas que você não precisa ficar parado esperando que alguém faça alguma coisa por você. Se você tem uma habilidade, exercita ela. Eu acho que é isso. O que me move é um sentimento de solidariedade. E assim, você vai achar um meio de ajudar alguém se é esta a sua vontade. Você vai encontrar um meio, sem que você se exponha até. Simone, muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço. Um prazer, um beijo grande e até breve. Até, obrigada, Naomi. É sempre um prazer falar com você. Idem. Tchau, tchau. Tchau, querida.